Fala, nação! Enquanto o Flamengo faz churrasco para confraternizar, Botafogo e Atlético Mineiro praticamente garantidos na final da Libertadores da América. Enquanto no Flamengo se escala os amigos, Arthur Jorge e Milito colocam os melhores jogadores para jogar. Vamos fazer um balanço deste ano tenebroso do Flamengo, para a gente poder entender o que aconteceu, afinal de contas, dentro de campo. Vamos falar também do sorteio aí de hoje na CBF, que vai definir o mando de campo. E aí eu falo, a Copa do Brasil é obrigação para o Clube de Regatas do Flamengo. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Bom, eu acho que tudo que podia acontecer no Flamengo, este ano aconteceu. Tudo que podia acontecer, ou melhor dizendo, de 2023 para cá, aconteceu. Dirigente brigando com torcedor dentro do shopping. Jogador, vamos falar de ontem, jogador do Flamengo no meio da confusão da torcida do Peñarol. Ele falou uma coisa, aí um empresário dele já falou outra, já virou uma bagunça. Vou dar minha opinião em relação a isso. Vamos lá. Acredito eu que Varela possa já estar começando a forçar uma situação de sair do Clube de Regatas do Flamengo, tendo em vista que o contrato dele se encerra em final de 2025, em dezembro de 2025. E ele está vendo que está perdendo a vaga por até então, há pouco tempo atrás, o contestado Wesley. Um jogador que jogou no Manchester United, foi no Real Madrid, estava no time da Europa, vem para o Flamengo e não consegue ser titular, e é um jogador convocado para a seleção do seu país, não sei. Acho eu que vem forçando uma situação aí. Minha opinião. Tendo em vista, lembrando, que dezembro do ano que vem o contrato dele se encerra. E ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano que vem. Já começo por aí. Mas se não foi isso, vamos lá, vamos entender. O Flamengo de 2024. O Flamengo de 2024 priorizou um campeonato carioca, onde, no primeiro jogo, ganhou do fortíssimo e favorito Nova Iguaçu de 3-0. 3-0. E aí, poupa num jogo de Libertadores da América, que esse ano foi um desastre atrás de outro. O Flamengo não ganhou nenhum jogo da Libertadores da América fora. Perdeu para Palestino, perdeu para Bolívar, perdeu para o Peñarol, que já vamos falar isso aí. Aí poupa jogadores para entrar com o time titular no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Mas por que isso? Porque para não correr o risco de não ganhar um título nesse ano de 2024, porque em 2023 nem o Campeonato Carioca a gente foi capaz de ganhar. Conclusão, estamos em outubro. Olha a quantidade de lesões musculares que tivemos nesse decorrer desses 10 meses. Nico de la Cruz sofreu 2, Georgian de Arrascaeta sofreu 2, Carlinhos ficou de fora, Everton Cebolinha foram umas 2 ou 3, Pedro, Gabriel Barbosa, Eric Pulgar, Léo Pereira.
Aí não dá, né? Aí não dá. Uma hora, a conta vai cobrar. A conta vai chegar. Foram insistindo com esse treinador ultrapassado, que não tinha o DNA do Clube de Regatas do Flamengo, que não sabia como o Clube de Regatas do Flamengo era tão exigente, que não sabia como montar um time à altura do elenco que o Clube de Regatas do Flamengo hoje possui. E a diretoria fazendo assim, ó. Não, mas é o Tite. É o Tite. É o Tite, treinador de seleção brasileira, que perdeu, eu falei isso o ano inteiro, que perdeu no primeiro ciclo dele de Copa do Mundo para fortíssima e favorita ao título Bélgica. E no segundo ciclo, a disparada seleção apontada para ser campeã da Copa do Mundo, a Croácia. E todo mundo batendo palma. Esse bobo da corte, chamado Rodolfo Landim, dá uma entrevista falando que Tite é melhor que JJ. E volto aqui a falar de novo. Não sou viúva de Jorge Jesus. Não sou. Mas a gente tem que falar. Foi o treinador que fez o Flamengo ser campeão brasileiro com 90 pontos, 28 vitórias. Nunca visto isso no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, desde 2003. Nunca visto isto. 28 vitórias, 90 pontos, 5 títulos, 4 derrotas. Isso porque ficou 6 meses no elenco, no time do Flamengo. 6 meses. Não, ficou um pouquinho mais porque ele saiu depois do Campeonato Carioca de 2020. Ficou um pouquinho mais. Mas foram 6 meses aonde que muitos... Eu não vi o time do Zico jogar. Não tive esse prazer. Via pelos vídeos, pelas as fitas de videocassete, no YouTube, os jogos e tudo mais. Era fantástico. E para quem viu o time do Flamengo de 80, 81, fala que esse time de 2019 era muito melhor. Para muitos falam isso. A maneira que jogava, o jeito que ia para cima, a pressão que se fazia e tudo mais. E aí vem o presidente e fala a merda que falou. Beleza, é a opinião dele. Esse mesmo presidente, no começo do ano, vira e fala que Gabriel Barbosa poderia se tornar o maior ídolo do Flamengo. Ele é de um espírito humorístico tão grande, que teve a coragem de falar uma asneira dessa. Mas insistiu com o Tite. O Flamengo classificou na Libertadores praticamente na última rodada. Aos trancos e barrancos. Era nítido que o Tite não traria nenhum estilo de jogo diferente. Que seria aquele jogo como sempre foi a marca registrada dele. Aquele jogo pragmático, que se ganhar de 1-0 é goleada. Foi fora da curva, foi um escorregão, meter 6 no Vasco e 4 no Atlético Mineiro. Foi fora da curva. Marcos Braz e Rodolfo Landim batendo palma.
Não dá para entender. Sincero e honestamente, não dá para entender. É revoltante ver que Felipe Luiz se contradiz quando ele vira e fala na entrevista coletiva de apresentação dele: eu vou escalar quem for os melhores. E sei que essa minha decisão vai incomodar muitos atletas aqui no clube, no elenco, pois eu me dou bem e tenho amizade com todos os atletas. Pois bem, 4 jogos. Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Georgiano e Arrascaeta são intocáveis no clube de regatas do Flamengo. Um vai ter que ser cortado, porque está impedido de jogar a final da Copa do Brasil, que foi o Bruno Henrique pela expulsão. Pelo menos do primeiro jogo. Mas se fosse depender do treinador, ele ficaria. Porque, quer lembrar, 2019 já passou. São outros tempos. 2019 para 2024 são 5 anos que se passaram. 5 anos que se passaram. Os dirigentes sentados nos títulos que ganharam. As 2 Libertadores, os 2 Brasileiros, a Copa do Brasil, as 2 Supercopas do Brasil, a Recopa Sul-Americana e os campeonatos cariocas. Você vai conversar, todas as entrevistas deles, eles falam, porque foi a gestão que mais ganhou títulos, que eu não sei mais o que. Georgiano e Arrascaeta, o que ele vem jogando no clube de regatas do Flamengo para permanecer como titular do Flamengo. E ele é titular o ano inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. Ele é igual uma enceradeira. Só fica girando. Só girando. Só girando. E falar de Gabriel Barbosa, que em 2023 foi reserva do Vitor Pereira, em 2023 foi reserva com o Jorge Sampaoli, em 2024 foi reserva com o Tite, é titular com o Felipe Luiz, por quê? Por causa da amizade. Não, eu vou recuperar o Gabriel Barbosa. Aí vem. Não tem cobrança da direção. O departamento de futebol já era uma bagunça. Agora então, com Marcos Braz não foi eleito e está saindo no final do ano, agora que taca pro pau mesmo. Aí sabe o que acontece? Enquanto o Flamengo escala os amigos, Milito e Arthur Jorge, lembrando, Arthur Jorge chegou ao Botafogo em abril deste ano. Hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro. Pode ser campeão da Libertadores? Pode. Ontem meteu 5 e poderia ter sido mais no Peñarol. O Flamengo perdeu de 1-0 no Maracanã e não conseguiu fazer gol lá no Uruguai. O Arthur Jorge coloca os melhores. O Tiquinho era o jogador mais conhecido do Botafogo. Hoje é banco de reserva. E no Flamengo continua tendo Gabriel Barbosa, Georgiano e Arrascaeta e Bruno Henrique no time titular. O Milito no Atlético Mineiro por várias vezes colocou o Hulk no banco de reserva. Colocou o Paulinho no banco de reserva. E olha que o Gabriel Milito, o time do Atlético Mineiro não era essas coisas não. E nem do Botafogo. Foi lá e meteu 3 no River Plate, praticamente assegurando a sua vaga para a final da Libertadores da América. E o Flamengo continua tendo no time titular Bruno Henrique, Georgiano de Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Aí vou perguntar. O Flamengo coloca os melhores? Será que o Felipe Luiz, é o 4º jogo dele, ele vai para o 5º, tem mais 10 jogos.
8 pelo Campeonato Brasileiro e os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Aí pergunto, será que Felipe Luiz em algum momento vai ter peito para barrar os seus amigos? Porque capacidade ele já mostrou que tem para ser um excelente treinador. Mas e as panelas? O Flamengo vai jogar os melhores? Quem está se destacando? Fica aí a reflexão. Só lembrando mais uma vez, hoje, às 15 horas, na CBF, terá o sorteio do mando de campo para saber aonde o Flamengo vai jogar o jogo de ida e o jogo de volta. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito aqui no canal, não tem problema. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, só clicar no botão se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.